Marcos capítulo 5, versículo do 25 ao 34. Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34, por favor. Se vocês puderem colocar aí na ARA, na versão ARA, geralmente eu leio na NVI, mas nesse texto eu queria que vocês pudessem colocar na ARA. Minha Bíblia é NVI, mas eu vou estar lendo aqui no celular na ARA. Por favor. Aí. Um texto, uma passagem muito conhecida. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito que havia... Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, já há 12 anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque pensava, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, logo ela ficou curada, e sentiu no corpo estar livre do seu mal, do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele tinha saído poder, em algumas versões virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: mestres, vê a multidão toda te aperta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, envergonhada, com medo do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, vá em paz, a tua fé te salvou, vai-te e fica livre do teu mal. Esse é um texto muito conhecido, que é a mulher do fluxo de sangue. E eu pensando sobre o tempo que a gente conversa, nós que conversamos com pessoas, nós atendemos muitas pessoas, a gente tem trabalhado com muita gente, a gente percebe o seguinte: como tem tido problema, como as pessoas vivem, parece que assim, olha, hoje eu estou com uma enfermidade, amanhã eu me livro dessa enfermidade e é minha filha que começa a ter um problema. Amanhã depois minha filha já se livrou do problema, agora o meu problema é no trabalho. Agora passa esse problema, parece que a gente vai tendo problema, daí o problema é na igreja. O problema, são problemas em sequências que vão gerando em nós uma hemorragia na alma. O que é hemorragia? É o sangue que vai sendo perdido, que vai sendo liberado da onde ele não pode ser liberado. Ele teria que ficar num lugar para gerar vida, e o sangue, a própria palavra, é vida. Mas a gente começa, quando alguém passa por uma hemorragia, aquela vida que precisa estar naquele órgão, no corpo, ele começa a se esvair daquele lugar. Ou se for uma hemorragia externa, o sangue começa a sair do corpo. Mas tem hemorragias internas, que às vezes começa a sair de um órgão e daí pior ainda, começa a contaminar o corpo todo. Mas hemorragia nada mais é do que a vida se esvaindo, a saúde se esvaindo. E essa mulher vivia assim há 12 anos. Eu queria trazer para nós, eu já preguei esse texto, muitas lições, mas hoje eu queria trazer como nós, como ser humano, nós temos sentido, como nós temos, o ser humano, ele tem se
adoecido de uma hemorragia, e uma hemorragia da alma. Queria falar sobre a hemorragia da alma, porque quando você começa a passar por diversos problemas, parece que o ânimo vai se esvaindo. Ânimo, para a gente viver, a gente precisa de ânimo, a gente precisa de força, a gente precisa de alegria, a gente precisa de vontade. Só que chega um momento que você se frustra aqui, você se frustra no casamento, você se frustra na vida profissional, você se frustra nos relacionamentos, você tem problema com o teu filho, e isso vai acontecendo, e às vezes passa-se 12 anos, passa um tempo, e parece que, a hora que estanca uma hemorragia, se abre outra, e assim, é uma enfermidade que não te deixa em paz, e daí aquela enfermidade começa a te gerar medo, te traz insegurança, e aquilo tudo vai, na verdade, é como se a vida, a esperança, a fé, fosse saindo da tua vida, você vai perdendo as perspectivas. E como essa mulher, ela fala que há 12 anos, e eu queria destacar um texto, fala que há 12 anos ela padecia, e ela gastou tudo que ela tinha, ela foi em médicos, ela procurou de todas as maneiras, em todos os lugares, ficar livre daquele mal. E primeira coisa que eu queria destacar, eu tenho 3 coisas para destacar hoje, sobre essa ótica. Cuidado aonde você tem buscado estancar as suas hemorragias. Cuidado aonde você tem buscado ajuda. Cuidado, porque senão você pode ficar como essa mulher, gastar tudo. Ali fala dinheiro, mas ela deve ter gasto não só dinheiro, energia, ânimo. Ela deve ter gasto esperança. Quantas vezes ela chegava no lugar, fulano pode te ajudar. Lá fiquei sabendo que tem um curandeiro. Fiquei sabendo que se você for naquele terreiro lá, vai acontecer isso. Fiquei sabendo que se você for naquela igreja, vai acontecer isso. Eu tenho uma amiga, tenho um amigo, as pessoas começam a ir atrás e fica, então acho que eu vou fazer isso. E a hora que faz, passa um tempo, está aqui, a dor está aqui, o problema está aqui, a frustração está aqui, e nada muda. Daí passa um tempo, não, eu vou para outro lugar, e assim por diante. Eu fico muito preocupado, porque a psicologia estudos dizem que frustrados buscam frustrados, revoltados buscam revoltados. Pessoas que começam a ter problemas em certas áreas, em vez dela procurar ajuda em quem já superou, em quem está no momento melhor, parece que ela busca gente que está no mesmo momento dela. Não é para buscar ajuda, na verdade, é algo, parece que todo mundo tem, é como se, não, eu preciso de alguém para lamber a minha ferida. E sabe quem lambe as minhas feridas? É quem também tem as feridas deles, e está acostumado com ferida, e daí começa, é simples, você percebe, pessoas que não estão contentes com a igreja, pessoas que estão, não estou feliz com, eu acho que a igreja está muito assim, ela está com problema nisso, eu não estou feliz aqui. Sabe quem que ela vai procurar para conversar? Quem ela sabe, ela percebe, parece que é um negócio assim, eu vou conversar com aquela pessoa, porque daí, você sabe que eu não estou feliz, você sabe que aquilo está me tirando minha paz, aquilo está gerando uma hemorragia. Daí a pessoa, isso também gera uma hemorragia em mim. E daí fica os dois hemorrágicos e só vai piorando a hemorragia. Uma mulher, geralmente que está passando por problema no casamento, ela vai procurar uma amiga que já passou e que já chutou o pau da barraca e que já está lá com a sua hemorragia também, que já se revoltou. Porque na verdade, muitas das vezes nós não estamos procurando soluções. Nós estamos procurando apoio.
Nós estamos procurando só alguém que fique segurando, fique suportando o nosso sangue. Isso daí eu estou falando de igreja, mas daí às vezes um amigo que está lá revoltado com o jovem que está revoltado com seus pais, que está revoltado com alguma coisa, dificilmente ele vai procurar uma pessoa, um pai que já tem experiência para falar, olha, para de repente colocar ele no lugar e falar assim, não, é que você ainda é imaturo, é que você não viveu ainda, o teu pai, não. Você percebe, quem já ouviu o ditado, boi preto chama boi preto? Você pega aquela pessoa que está passando por conflito na sexualidade, ele começa a conversar, em vez de procurar ajuda nos lugares certos, ele vai e começa a conversar com quem tem conflito na sua sexualidade. E daí os dois, não, você sabe o que é? Acho que o caminho é esse daqui. E daí passa-se anos e anos, e está lá. A hemorragia continua, e a pessoa está lá frustrada, só falando, não, sabe por que eu estou com a hemorragia? Eu gastei, eu fiz de tudo, eu fui na igreja, eu ouvi não sei quem, eu já ouvi fulano, eu já tá extremamente revoltado com tudo e com todos. E a hemorragia está lá, e a revolta está lá, mas na verdade, só tem um motivo, porque você procurou em lugares e em pessoas erradas. Segundo, domingo eu falei muito sobre Jesus, e as músicas aqui foram fantásticas. Falei até o texto que eu vou usar aqui, eu não elogiei o Ministério do Louvor, queria elogiar aqui, foi um louvor maravilhoso, mesmo com desfalque, mas vocês fizeram assim, é isso daí, não é a quantidade, não são pessoas, é o nosso coração fazendo melhor, é reconhecendo aquilo para quem nós estamos fazendo. Foi sentir assim, não só em termos, quando a gente está com o nosso coração, em termos técnicos, Deus ele vem e sopra sobre nós, e hoje o louvor foi maravilhoso. E o Caio terminou usando um texto que eu vou usar aqui também, então para ver quando Deus dirige tudo. Segundo, então se eu tenho que tomar cuidado para onde eu estou indo. E eu quero dizer, meus queridos, eu tenho as minhas hemorragias. Não tem ninguém aqui que não tenha as suas. Falar, não, eu estou bem. Não, você tem as suas. É que tem algumas que, às vezes, a gente já aprendeu a conviver com elas. A gente já deixou. Eu lembro de um dia que, falando, eu lembro dessa fala. Não lembro em qual situação de uma pessoa, de um conhecido que morreu depois de um acidente. E ele não tinha nada externo, não tinha machucado, fratura externa, nada. Mas daí veio a óbito, mas parece que não tinha nada. Daí o médico falou assim, não, foi hemorragia interna, os órgãos internos estavam todos machucados e ele teve uma hemorragia interna. Daí... não sei quem que foi, um familiar falou assim, então ele deve ter sofrido muito. Daí o médico falou, não, pelo contrário, hemorragia interna, às vezes a pessoa nem sente. A pessoa lá estoura um negócio e tal, ficou ali, aconteceu, ela nem sente, porque começa a tomar conta ali, vai para outros órgãos e é muito rápido, dependendo da hemorragia, a pessoa nem sente. E daí eu preparando essa mensagem lembrei, eu acho que já muitas vezes nós temos algumas hemorragias internas, e quando eu falo hemorragias internas é da alma, que às vezes a gente já acostumou a viver com ela, a gente está aqui, ninguém vê, ninguém vê algumas feridas, alguns machucados, que de vez em quando acontece alguma situação que eu lembro daquilo, mas as pessoas, ninguém sabe, eu estou aqui. A gente está na igreja, mas tem. E às vezes eu, por já ter ido numa igreja, por já ter conversado com pessoas, por já ter pedido oração, por já ter feito um monte de coisa, e não ter resolvido, deixa aqui. Melhor deixar aqui. Porque isso não se resolve mesmo. Já vi que não se resolve coração, é melhor aprender a conviver com isso daí, porque
a questão é o seguinte, não é deixar nenhuma hemorragia aí, não é deixar nenhuma enfermidade, porque nós temos aquele que cura todas as coisas, Jeová Rafá, aquele que na cruz do Calvário levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo, ou seja, as hemorragias, as enfermidades, tudo aquilo que ele levou na cruz do Calvário. Não foi o amigo, não foi o pastor, não foi o cara lá da esquina, não foi o médico, não foi o psicólogo, embora tudo isso Deus usa. Deus usa o pastor, Deus usa o médico, Deus usa o psicólogo, Deus usa... Mas ninguém tem um poder maior e sobrenatural para curar qualquer enfermidade da alma, qualquer enfermidade do físico e qualquer enfermidade do espírito. A questão não é... Então, cuidado onde você tem buscado as tuas curas. Segundo, descubra o poder restaurador, curador, salvador de Jesus. Que essa mulher fala, depois de 12 anos sofrendo, depois ela lidando com todas essas frustrações, e com todas as consequências que essa hemorragia gerava nela, que ela tinha que ser afastada. Você sabe da cultura judaica, uma mulher que tinha naquele período, e uma hemorragia, ela sangrava, ela não era considerava impura, ela não poderia tocar em ninguém, ninguém poderia tocar nela, ela não poderia nem frequentar ambientes públicos, ela era uma mulher rejeitada, ela tinha muitos problemas, além do problema físico, ela tinha problemas emocionais, ela era rejeitada, talvez já teria perdido o casamento, talvez já teria perdido o convívio com a família, tantas coisas, mas um dia ela ouviu falar de Jesus, mesmo depois de tudo, porque fulano, não, mas um dia ela ouviu falar, não, tem um homem, chamado Jesus de Nazaré, esse é diferente de todos, esse é o homem que, quando os coxos vão até ele, sai curado, sai andando, é aquele que quando os cegos vão para ele, ele restaura a vista, é aquele que quando os perturbados, os endemoniados chegam até ele, saem libertos, é aquele que tem o poder, é aquele que realmente faz milagre, é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que liberta, é aquele que não decepciona ninguém, é aquele que veio, é aquele que era prometido, foi prometido que viria para salvar, para resgatar Israel, é esse que estará passando aqui. Ela começa, acho que pensar, olhar, será? E fala muito bem o texto, não sei se é o 28, você pode ver aí. A primeira parte é sobre o 26, esse segundo texto, a segunda lição é no versículo 28, versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, meu querido, sabe que tem faltado muito para a gente tem ouvido tudo, tanta coisa, e a gente tem ouvido falar pouco sobre Jesus. A gente tem, infelizmente, até as pregações tem falado pouco sobre Jesus, tem falado sobre o que você precisa fazer, sobre o teu ânimo, sobre você fazer isso. As pregações se tornaram pregações à la coach, né? Que é teu ânimo, você precisa levantar, você tem que achar o poder, teu poder interior, você, e assim tantas coisas. Não, o que você precisa achar e descobrir é Jesus, o poder dele, a unção dele, a autoridade dele. Você precisa descobrir o amor dele, você precisa descobrir o que ele veio fazer, o que ele sonhou para você, o que ele queria para você viver. E pode ter certeza que o que ele queria que você vivesse, não a hemorragia, a frustração, a tristeza, a decepção, tudo isso não fazia parte, porque fala que o ladrão, se referindo a Satanás, veio para matar, roubar e destruir, mas fala, eu, se referindo a Jesus, vim para dar vida, e uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida sem a felicidade de se esvair, sem hemorragia, sem você perder a alegria, sem você perder a esperança. Essa vida que ele tem para você, essa vida que ele sonhou para você.
Só que às vezes você não ouve o que Ele é, o que Ele tem para você. Você ouve tudo. Eu ouvi uma reportagem, uma pesquisa, que você vai ficar, assim, se você for igual eu, você vai ficar de boca aberta. Uma pesquisa que fala que 15 minutos de notícias ruins, não sei quem ouviu essa reportagem, 15 minutos de notícias ruins, reportagens, é só você ligar no jornal, é só você ver, é só notícia ruim. Você ficar 15 minutos é o suficiente para baixar a tua imunidade. Por que as pessoas estão ficando tanto doentes? Ai, nunca se pegou tanta gripe, nunca as pessoas ficaram tanto doentes. Daí vem uma pesquisa, basta 15 minutos de notícias ruins para a tua imunidade baixar. Daí você vai no serviço, notícia ruim. Você vai não sei aonde, notícia ruim. Você assiste televisão, notícia ruim. Você vê a internet, notícia ruim. Você fica pensando no futuro com medo de coisas ruins. Pô, você está zero de imunidade. Mas você não pensa sobre Jesus. Você não ouve sobre Jesus que pode aumentar a tua imunidade, porque fala assim, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida, para guardar a minha família. Eu sei que Ele, se amanhã depois eu ficar enfermo, Ele tem o poder de me curar, Ele tem o poder de me restaurar. Eu sei que se eu estiver passando por problema, se eu estiver passando por um vale, Ele vai estar comigo. Se eu estiver passando por um deserto, Ele vai ser o meu provedor. Se eu estiver passando pelas águas, as águas não vão me submergir. Se eu estiver passando pelo fogo, a chama não vai arder em mim. A gente não pensa nisso, a gente não ouve sobre isso. Por quê? Porque a gente fica a semana inteira ouvindo só coisa ruim, só coisa do mal, só coisa do inferno, só coisa da carne. A gente fica pensando só na... E sobre Jesus? Não tenho tempo, não consigo. De cada 10 pessoas que eu pergunto se a pessoa lê a Bíblia, a pessoa fala, pastor, eu não... Duas respostas, eu não entendo, ou é só começar a ler que dá sono. Impressionante, na Netflix não dá sono, no videogame não dá sono, em tudo quanto é porcaria não dá sono, e a pessoa não precisa nem entender. Tem um monte de filme que você assiste que você nem entende. Tanto é que tem reportagem depois, aqueles videozinhos do pessoal explicando o filme. No final você fala, eu não tinha nem percebido, mas você assiste o filme. Agora a Bíblia que você não entende. E sabe por que eu já li, mas nem lembro que eu li. Você lembra que você comeu há uma semana atrás? Na quinta-feira passada, o que você almoçou na quinta-feira passada? Você lembra? Não precisa lembrar, mas aquilo te alimentou, aquilo te sustentou, aquilo foi importante para você. Você não precisa lembrar o que você leu, você precisa ler. Você precisa ouvir de Jesus. Você precisa encher a tua mente, teu coração, para que hora que, eu tenho uma hemorragia, eu tenho uma tristeza, eu tenho uma angústia, eu tenho um problema. Mas eu sei aonde buscar. Não, uma amiga, naquela igreja, naquele pastor, eu preciso de gente falando, fazendo. Não preciso. O que eu preciso é de Jesus. Ele é suficiente. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele é aquele que tem o poder de realizar o impossível. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Jesus disse, esse texto que o Caio falou, Mateus 11, 28, por favor. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos os que estão com... sangrando, todos que estão de alguma maneira entristecidos, chateados, revoltados, confusos, e eu vos aliviarei. É uma promessa de Jesus. As pessoas estão indo em tudo quanto é lugar, estão indo a todos. Esses dias uma pessoa, minha filha é psicóloga, eu sou a favor de terapia, sou a favor, acho que é um suporte. Mas não é tudo, meu querido.
A palavra de Deus em Salmo 127, eu confundo sempre, 128, 126, mas que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está falando que não precisa de edificadores? Está falando que não precisa de vigia? Não está falando isso. Só está falando que se o Senhor não fizer a parte dele, pode ter vigia, pode ter gente edificando, que não vai adiantar nada. O que eu estou falando? Está falando que a gente não pode recorrer a essas especialidades? Não está falando. Fala que inclusive Ele deu sabedoria para que a gente recorra. Mas se não for o Senhor, se a gente não buscar o Senhor, e esses dias pessoas que precisam se recorrer sim a psiquiatras, estão precisando. Eu falei assim, olha, mas não adianta, não pense que o psiquiatra vai resolver tudo. Não pense que o psicólogo vai resolver tudo. Se vocês não buscarem o Senhor, se vocês não buscarem Jesus, vocês podem ficar 3 anos, 5 anos fazendo tratamento, terapia que não vai resolver. Porque só tem uma pessoa que é capaz de estancar realmente as hemorragias internas, se chama Jesus Cristo. Enquanto o povo de Deus não souber ir a Ele, e quando eu falo de terapia desses profissionais, eu estou falando de pastor, de igreja, de profeta, de gente que fica, não é, então eu não procuro psicólogo, eu não procuro nada, mas eu procuro igreja, eu procuro profeta, eu procuro gente que ora para mim. Falaram que lá na esquina tem a irmãzinha fulana de tal, que se ela orar acontece. Falaram que se eu for naquela igreja tem um cara que ora e resolve. Falaram tudo. Meu querido, você precisa, não é da irmãzinha, não é do irmãozinho, não é do profeta, não é do pastor, não é daquela igreja. Você precisa de Jesus. Ele é suficiente para você. E é nesse ponto que eu vou para o último e termino. Última lição desse texto. Uma grande fé é demonstrada na simplicidade dos gestos. Eu vou falar de novo para você anotar. Uma grande fé é demonstrada na simplicidade dos gestos. Eu vou explicar como assim. Porque na cabeça dela, ela pensou algo. Se eu tão somente tocar nele. Se ele relar em mim, se ele fizer uma oração, se ele for na minha casa, se ele levantar a mão e pegar o guspe, porque eu vi ele fazendo isso com o cego lá, então eu acho que se ele pegar o guspe dele, fizer uma laminha, como ele fez em outra situação, e colocar aonde está machucado, acho que eu vou ser curada. Eu acho que se a gente fizer um culto, eu acho que se eu tão somente, ele não precisa nem me olhar, ele não precisa nem saber que eu existo. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, não precisa de nada, ninguém precisa ver que eu fui, ninguém precisa me notar, mas eu sei que se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Simplicidade de um gesto. Tem muita gente, meu querido, que está lá com as suas hemorragias porque está esperando um culto, está esperando um mover, igual Naamã. Naamã chega lá querendo ser curado, atravessa o país dele, vai para um outro país, porque falaram que tinha um profeta poderoso, e ele vai lá, profeta Eliseu nem o atende, manda o servo dele, fala para ele lá se banhar no Rio Jordão. Naamã fica revoltado, fala, está de brincadeira, quem que é esse cara? Eu tinha certeza que ele ia sair, ia estender a mão, ia invocar o seu Deus, ia colocar a mão na minha ferida. A gente é assim. Não, eu acho que eu vou receber o Espírito, eu acho que eu vou conseguir ter uma revelação de Deus, se um dia aparecer uma bola de fogo lá na igreja, se um dia vier um pastor lá, se vier aquele pastor, o pastor Domingos, e daí numa oração, eu vou lá, porque quando vem o pastor Domingos, quando ele faz apelo, eu vou lá na frente, porque se ele relar em mim, eu acho que é ali que vai ser naquele momento. Ou se eu for lá, eu fiquei sabendo que o Cláudio Duarte vem não sei aonde, se for um dia a ministração do Cláudio
Cláudio Duarte, talvez eu me firme, porque se for na ministração do fulano de tal, e se for num dia que o ministério de louvor a gente fica assim, se for na tal conferência, se for... Às vezes a gente continua com as hemorragias porque a gente está aí. Na verdade, isso só demonstra uma coisa: a falta de fé em Jesus. Quão pequena a nossa fé. As pessoas, e aqui vai uma chamada, e daí talvez não seja para vocês, mas o que eu tenho visto é pessoas correndo atrás de homens, é pessoas correndo atrás de personalidades. Minha filha, ela uma das igrejas, ela frequentou uma igreja lá de um primo nosso, e daí depois eles mudaram para uma Lagoinha porque era menor, Lagoinha de Alphaville, que embora era o pastor André Valadão, que era o pastor, mas ele ficava muito mais nos Estados Unidos, então tinha um pastor menos conhecido, um pastor que ninguém conhecia, e ela falou que era uma igreja pequena, e era gostoso, e era uma igreja, ela falou, parece a nossa igreja. E os pastores vêm, conversam, a gente é um grupo, é uma família, é uma delícia. E não dá muita gente, só enche quando o André Valadão vem, porque as pessoas acham que talvez, será que vão lá por causa de Jesus? E a Ana Laura, por ter crescido, por ter sido orientada, ela falou, eu até prefiro a pregação do outro pastor, parece que é mais simples, é mais bíblica, não falando, o André Valadão tem sido uma bênção, inclusive, mas eu não estou falando do pastor em si, eu estou falando das pessoas, como Cláudio Duarte é uma bênção, tem um monte de pastor que é uma bênção, o problema não são os pastores, mas daí mudou a igreja, o André Valadão não é mais o líder dessa igreja, veio quem? André Fernandes, que é um fenômeno nas redes sociais, mudou totalmente a igreja, já começou, falou que no primeiro culto dele não tinha, teve que fazer 3, 4 cultos, falou que a igreja, mas as pessoas vão, assim, o dia que ele vai um monte de artista, vai um monte de gente, e não tem lugar, e daí, só que ele não conversa, não pastoreia, ele vai lá, dá a palavra dele, que é boa tal, mas o pessoal não tem comprometimento nenhum. Quem que vai estar no outro dia? É outra pessoa famosa, lota. Na quinta-feira, ou no dia, na terça-feira, que são as pessoas da igreja, que são os pastores, ninguém vai. E daí teve um final de semana que não foi ninguém famoso, foi só um pastor lá, inclusive não estava o André Fernandes, não estava ninguém, porque daí se fosse, não é porque é de semana, não, foi final de semana, não foi ninguém, foi um pingo de gente. A pergunta, eles estão indo por quem? Para quê? Eles estão indo por causa de Jesus? Eles estão indo porque eles têm uma experiência que os leva a servir o Senhor? Ou eles estão indo lá porque, é gostoso de ver e ouvir o André Fernandes? E eu volto a falar, eu não estou falando contra André Fernandes, contra ninguém desses famosos. Eu estou falando de uma geração que fica atrás, na verdade, de pessoas para palpar. Porque e o pior, porque se fosse falar assim, puxa, eu vou, porque eu também gosto de ver, eu gosto de, quando tiver oportunidade, eu vou também. Agora o problema é que às vezes, aqui eu aprendi, aqui eu recebi, aqui Deus falou comigo, agora eu tomo uma posição, passa 10 dias, uma semana já parece que perdeu tudo. Por quê? Porque uma pessoa não transforma ninguém. O que transforma é a nossa fé na pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus Cristo. É Ele que é o transformador, é Ele que tem o poder de nos tocar e estancar toda ferida, de curar a nossa alma, de mudar nosso espírito, de nos libertar e de nos salvar, a ponto de nos transformar. Ninguém, um culto aqui, por mais gostoso que seja, por mais, pastor, uma palavra maravilhosa, pastor. Tudo bem, o que isso gerou em você, essa palavra? Você vai lá para as cartas, você vai lá para as pregações de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de todos
está lá falando sobre quem? Sobre Jesus, Jesus, Jesus. Meu querido, se nós realmente não tivermos uma revelação de quem Jesus é, a gente não vai ter uma fé depositada nele, a ponto de falar o seguinte: o pastor vai fazer um apelo, pastor Marinho, pastor André, ou alguma pessoa que veio aqui, eu estou indo lá porque eu quero receber uma oração do pastor. Não, eu estou indo lá porque eu sei que quem vai me tocar é Jesus. Ah não, eu não vou por causa de pessoas, eu vou porque Jesus, eu estou indo hoje por causa do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode me tocar. Eu vou nessa igreja porque eu sei que nessa igreja eu aprendo mais do Senhor. Eu vou nessa igreja porque nessa igreja eu contemplo mais a tua face. Eu quero cada dia mais. E de repente essa mulher faz isso. Grande fé é demonstrada na simplicidade dos atos. É demonstrado quando você vai numa célula. Ah, mas eu sei que Jesus está aqui, porque Ele fez uma promessa: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente ali. Então eu não vou por causa de fulano, por causa de ciclano. Eu vou porque tem ali, eu sei que vai ter fulano e fulano, e todos nós vamos estar buscando e falando, vamos estar reunidos em nome de Jesus, e Ele vai se fazer presente. E aonde Ele faz presente, se eu tocar nas vestes dele nessa noite, Ele vai me curar, Ele vai me tocar, Ele vai me transformar, Ele vai me abençoar. E você entende isso? Eu vou na igreja de quinta-feira, tem menos gente, não é um culto tão... Não, eu não vou por causa de quantidade de pessoas, eu não vou na igreja, eu não vou na célula, eu não vou em lugar nenhum por causa de pessoas, por causa de quantidade. Eu vou porque é a oportunidade que eu tenho de contemplar, de tocar, mesmo que seja nas vestes desse Jesus maravilhoso. E eu creio, por isso que eu falei, meus queridos, se nós entrarmos nessa igreja com uma grande fé, sabendo que Ele está aqui, e eu posso afirmar que Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele pode curar. Ele pode num culto te curar. Ele pode na tua casa, numa oração. Não precisa, Ele faz diferente, de maneira diferente. Como ele falou assim, ele fez, como eu falei de um cego, ele fez lá uma laminha, fez ter um guspe. Outro ele começou a tirar do lugar, levou para fora da cidade. Outro ele foi na casa. Outro ele apenas mandou uma palavra. Ele tem as maneiras, da maneira como Ele faz comigo, não é da maneira que Ele faz com o outro. Mas independente disso, eu sei que Ele pode fazer. Ele não precisa de um lugar, Ele não precisa de pessoas, Ele não precisa de nada. O que Ele precisa é da minha fé depositada nele. Eu não deposito a minha fé em pessoas, em lugares. Até ontem, há 12 anos eu estou sofrendo. Talvez seja porque até hoje eu não depositei a minha fé nele. Eu ouvi pessoas, eu fui atrás de pessoas, eu fui para tantos lugares, só gastei energia, só me frustrei. Mas a partir de hoje, a partir desses dias, eu quero ir na pessoa certa e quero ouvir, meu querido. Talvez hoje a tua fé, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação, a palavra de Deus. Hoje você não tem fé para vencer alguns obstáculos, você não tem fé para ser curado, e às vezes é por conta disso, porque você está inundado de palavras negativas, você está inundado de tudo isso que o mundo tem pregado, e você... O máximo é uma pregação por mês, uma pregação por semana. E às vezes essa pregação, a hora que amanhã você chega no trabalho, você nem lembra dessa pregação. A pregação, a palavra do Senhor só, por isso que você precisa todos os dias. Você precisa todo dia ler a Bíblia. Você precisa todo dia ouvir uma palavra do Senhor. Para aquilo, porque senão você não dá para se alimentar, não dá para você ser cheio de fé. Outra coisa. Não dá para você terceirizar a fé. Tem muita gente que está assim: pastor, você ora por mim? O pastor ora por você. Mas não dá para falar assim, você não vê nenhuma cura, que vieram as pessoas,
falaram para os discípulos, discípulo, olha, eu não tenho fé, eu não sei, não ando com Jesus como você, mas você não pode ir lá pedir para Jesus, porque Jesus sabe que você tem fé, então você não pode pedir para Jesus me curar. Todas as vezes que Jesus curou, ele fala, vai, seja feita conforme a fé do discípulo, do apóstolo, a fé do pastor, a fé, seja feito conforme a sua fé. Tem muita gente que está esperando uma resposta, mas está lá confiando na oração. A oração da igreja é importante, a oração de um líder é importante, a oração do pastor é importante, mas tem feridas, tem curas, tem bênçãos, tem milagres, que só serão realizados através da tua fé. Por isso que pastor, você vê João Batista, por isso que às vezes tem pastores e tem igrejas que gostam de, não, ó, eu que oro, acontece quando eu oro, vem aqui, quando eu orar você vai ser curado. Não, meu querido, não é assim não, pode acontecer quando eu estou orando, mas até se acontecer quando eu estou orando, não tem a ver comigo, tem a ver com você. João Batista, quando os discípulos começaram a seguir Jesus, teve gente que chegou para João Batista, ô João, você não vai ficar chateado agora, turma, tudo era seguir você, agora está seguindo Jesus? Ele falou, importa que ele cresça e eu diminua, é para ele, é ele. Os discípulos aponta para Jesus, eu como pastor aqui, eu tenho que apontar para Jesus. Se eu ficar, não, sou eu, era essa igreja, é a outra igreja, são os pastores aqui, são os profetas. Igrejas que começam a mostrar muitos homens, fique esperto, porque você não vê os discípulos, você não vê João Batista fazendo isso. Nós precisamos, importa que ele cresça. Eu sou como vocês, eu preciso chegar até Ele, com fé, todas as minhas lutas, eu chego para Ele e falo, Senhor, eu preciso de Ti, eu sei que é o Senhor que pode, que nós nessa noite possamos aprender que todos nós temos as nossas enfermidades, as nossas hemorragias da alma, que são causadas, como eu falei, às vezes aqui, ó, se levantar, é causada por causa de uma separação, por causa de uma perda, por causa de uma briga, por causa de tantas coisas, e aquilo foi por causa de uma frustração, por causa de tantas coisas, de relacionamentos e tudo isso aí. Hoje você está lá, há 12 anos, há 30 anos, há 15 anos, há 5 anos, há 20 anos, eu já fui na igreja tal, eu já fui na outra igreja, eu já conversei com o pastor, já fiz e não sei o que. A partir de hoje, se você fizer como uma mulher, não, hoje você ouviu de Jesus, domingo você ouviu de Jesus, ouça cada vez mais sobre Jesus, porque Ele é aquele que pode todas as coisas, Ele é aquele que faz milagres, Ele é aquele que despedaça o jugo, Ele é aquele que tem a unção, Ele é aquele que foi ungido para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação. E quando Ele fala, porque quando nós vamos até Ele, e quando eu falo uma grande fé, essa grande fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Ele fala, aquele que, coloca aí, Mateus 21, 21, se eu não me engano, Mateus 21, 21, estamos encerrando, meu. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, está falando sobre a figueira, que deu uma palavra para a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal coisa sucederá. Meu querido, eu sei que nós, e quando eu coloco nós, é nós mesmos, eu tenho coisas que eu tenho a apresentar diante do Senhor. Sim, às vezes eu peço ajuda para oração. Isso não estou falando contra pedir oração, mas tem gente que pede oração e não ora. Tem gente que pede oração e não crê. Tem gente que depende do outro e não busca Deus. Tem gente que está sempre, não se compromete. Sabe a diferença? Tinha coisas
que eu via o meu pai vivendo, experimentando, que eu achava impossível para mim. Eu vi meu pai passar por problemas que eu falava assim, como consegue? Vi o meu pai ser um super-homem. Meu pai enfrentou situações assim, sendo pastor, que eu falava assim, como consegue? Hoje eu sei como ele consegue. Porque hoje eu passo algumas coisas iguais, e eu tenho conseguido. Na época eu não conseguia, achava impossível, porque eu não vivia o que ele vive. Na época ele conseguia pela fé no Filho de Deus. Ele vivia porque ele era sustentado por causa de um relacionamento íntimo com Jesus. Porque ele tinha revelação, ele era sustentado por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. E por isso que a gente acha um pastor muito forte. Sabe por que o pastor às vezes é muito forte? Por causa desse relacionamento que ele tem com Deus. Se não fosse, porque ele, em vez dele ficar, ora por mim, ou faz isso por mim, faz... Ele que não faça para ver, o que ele vai pedir? Eu lembro, antes de ser pastor, que a gente ia expulsar demônio, ficava 4 horas e o demônio não saía. Minha primeira preocupação quando fui ordenado pastor era isso, e agora? Se tiver um demônio, pastor, vem expulsar. E eu chegar lá e o bicho não saía, eu ficava sem brincadeira. Foi uma dos meus maiores temores. Foi isso, porque eu tive experiência com demônio antes de ser pastor, e de chegar e ficar um monte de líder da igreja, inclusive eu lembro uma vez, antes de ser pastor, Lucas, André, um monte de gente ali, Evandro, a gente ali, o rapaz aqui, e ficava, chega liga pro pastor Mário, lá liga pro meu pai, não dá, ninguém aguenta mais. Meu pai entrava aqui, assim, em nome de Jesus, sai, pá, ficava assim. Tá de brincadeira, viu? Não... E daí, meu medo, quando eu fui ordenado, eu falei, já pensou se alguém me chama? E daí eu vou falar assim, gente, liga lá para meu pai. Mas você não é pastor? Sem brincadeira, isso me perturbou muito. Parece que é brincadeira, mas não. Meu maior medo quando eu assumi o ministério foi a minha primeira experiência com um demônio. Eu falei, meu Deus. Mas eu falei assim, perguntei para meu pai falou assim, agora você precisa agir como pastor, você precisa buscar Deus, você precisa buscar intimidade, você precisa buscar autoridade, Deus já te deu algo, tal. Aconteceu, já teve gente que me viu expulsar demônio aqui depois, e a primeira vez que eu tive que expulsar, não estava nem aqui, estava longe do meu pai, eu estava lá num hotel em Caldas Novas, estava longe lá, eu falei, para quem que eu chamo se não der certo? Descobriram que eu tinha, tem um pastor aqui. Falei, quem que falou? Pastor, tem assim, tem uma mulher flutuando lá no andar de cima lá. Eu falei, meu Deus, Nilva, vão comigo, por favor. 2 assim, mas chegou na hora. Em nome de Jesus. A bicha caiu do ar para a cama. Por quê? Por causa da autoridade. Hoje eu vivo, não é só coisas boas, mas coisas ruins. Problemas que eu vivo, que eu falo assim, meu Deus. Esses dias eu passei por situações que eu vi tanto a minha esposa como parente, primos, falando assim, Marinho, eu não sei como que você consegue. Você realmente é um homem de Deus. Agora por quê? Porque virou super-homem? De jeito nenhum. É porque eu tenho procurado tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que é Ele. Eu não tenho outro pastor. Eu tenho pastores que me ajudam, mas não, eu sei que não há. Não, vou ali fazer alguma coisa, um trabalho, vou pedir para orar. Não, eu preciso fazer. Agora, você quer viver da mesma maneira? Em vez de pedir para o pastor, comece a buscar o Senhor. Comece a ter a revelação dEle. Comece a tocar nas vestes dEle. Comece a ter fé. Você vai perceber que coisas que você não conseguia, você vai começar a conseguir. Por causa de você? Não, por causa da tua fé naquele que pode todas as coisas. É porque você está procurando a pessoa certa, buscando ajuda no lugar certo, crendo da maneira correta, fazendo a coisa certa. O resultado
vai ser vitória, vai ser milagre, vai ser cura, vai ser libertação, vai ser transformação, em nome de Jesus. Para terminar, o texto fala que ela percebeu que foi curada, mas Jesus faz questão de: alguém me tocou. Agora a pergunta que eu faço: Jesus não sabia quem tinha tocado nele. Jesus, se Zaqueu lá de uma árvore, ele sabia até o nome. Ninguém tinha apresentado o Zaqueu. Jesus passando, o Zaqueu lá, acho que Jesus só filmando. Ô Zaqueu, pode descer aí que hoje eu vou para tua casa. Você acha que essa mulher, Jesus não sabia quem que é? Ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus, se apresenta porque senão eu não sei quem é. Cadê a mulher? O que Jesus estava querendo fazer? Vem, sai do anonimato. Você já viveu durante 12 anos. Eu quero apresentar uma mulher curada, transformada. Eu quero falar para todo mundo que a tua hemorragia foi estancada. E eu quero falar tudo isso para que isso fique de testemunho. E eu quero exaltar a tua fé, porque ele fala: vá em paz, porque a tua fé te salvou. E esse salvou, a palavra é o sozo, que o Lucas já fez uma conferência sobre essa palavra sozo, que é a palavra salvação, salvou, de uma maneira completa, é salvou, curou, libertou, físico, alma e espírito. Então quando Jesus fala, ó, não foi só o teu, a hemorragia, não foi só no físico, você também foi salva, a tua alma está salva, você foi liberta no Espírito, você está pronta para viver uma nova vida. Tudo isso por causa de uma fé que enfrentou, que venceu barreiras, que não se importou com 12 anos de frustração, mas que acreditou que tinha um homem chamado Jesus, que era capaz de mudar a tua história. Vá em paz por causa da tua fé. Hoje ele pergunta: quem quer direcionar essa fé para ele? Quem está disposto a realmente tocar nele? Quem está disposto a deixar tudo que já viveu, as frustrações, as revoltas, as mentiras, e hoje tocar nele? O Ministério de Louvor vai tocar ou vai colocar lá? Vocês tocam? Então, por favor.